Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NR Cash aqui dentro do NR Club. E hoje vai ser um pouco diferente, né? Eu vou ser a entrevistadora e o meu marido está aqui do meu lado participando, só que ele está sem voz. Daí ele me passou essa missão, né? É isso aí, pessoal. Zerou o game aqui hoje, mas aquilo que eu já falei mais cedo. Quando você é um gestor brabo, um CEO brabo, você treina substituto. E achar aí no último episódio, quem assistiu aí o episódio 7, viu ali que ela foi preparada para assumir essa bagaça aqui. Então, hoje eu vou dar só um apoio aqui com o nosso entrevistado, Vitor Hugo. A gente conhece ele mais como segundo nome Hugo, né? Pessoal, e é isso. Eu vou só opinar aqui, aparecer menos, que realmente o resfriado me pegou de jeito. Mas a Chay vai conduzir aqui com o Hugo. É isso aí, galera. Tamo junto. Vamos lá, Chay, dá sequência. Isso daí. Vamos iniciar agora com o nosso entrevistado, que é o Hugo. E ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, um pouquinho dele. E a primeira pergunta seria essa, Hugo. Quem é o Hugo? Bom, gente, primeiramente aí um bom dia, boa noite, boa tarde a todos que estão assistindo nesse momento. Queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E respondendo essa pergunta aí, quem é o Hugo? O Hugo é uma pessoa que está extremamente focada em ter resultados. Para você que está assistindo esse podcast aqui daqui a 2 anos, 3 anos, você vai perceber que a diferença vai ser muito gritante. E quando a gente pensa em quem é o Hugo, eu vou começar do início. Meu nome é Vitor Hugo Souza Santos. Mas eu também sou conhecido como Hugo Hari pelo pessoal. E hoje eu atuo como filmmaker. Só que nem sempre foi assim. Bom, eu tenho 21 anos hoje e eu já vim da Bahia, já nasci em Santo André, já passei por 3 cidades diferentes. Meu pai era pescador, a minha mãe sempre foi ajudante do meu pai, sempre teve uma lanchonete também para vender comida e etc. Eu sempre estive nesse mercado de sempre estar vendendo, comprando junto com meus pais, e eles vendiam e compravam. Meu pai pescava e já vendia tudo. A minha mãe preparava e vendia tudo como comida também. E foi nesse ambiente que eu fui criado, um ambiente de empreendedorismo e de venda. Não foi um ambiente também como às vezes a gente está acostumado a ver, venda, meu pai era empresário, meu pai era isso. Não, meu pai era pescador e a minha mãe também era ajudante dele, ela teve uma lanchonete. E foi tudo isso que a gente estava vivendo. Toda essa experiência que eu tive como criança foi uma que me moldou para ser como eu sou hoje. E é algo muito legal, porque às vezes a gente pensa que você tem que vir do muito para conseguir ter algo na vida. Às vezes as pessoas têm esse pensamento, obrigado, hein? Às vezes as pessoas têm esse pensamento, eu não sou filho de uma pessoa bem estruturada, não sou filho de uma pessoa bem relacionada, só que não tá sobre os seus pais, não é sobre o que você veio antes, é sobre o que você vai fazer agora. É sobre o que você vai fazer com o melhor que você tem. É você ir lá e falar, se eu não tenho esse conhecimento, o que eu preciso ter para chegar em tal lugar? É você olhar para as pessoas que estão lá e não se comparar com o quesito de, ele é melhor que eu, ele tem um conhecimento maior que eu. Mas é você se perguntar quantas horas a mais essa pessoa estudou. Quantas noites em claro essa pessoa ficou. Quantas pessoas ela conheceu a mais que eu poderia conhecer e estar relacionado agora. Então é sobre você parar de se comparar e fazer pergunta. E quando eu penso na minha história, é isso. É uma pessoa que fez muita pergunta e que ainda continua fazendo. Então, basicamente é isso. Vim de um lugar bem humilde, assim, e a gente tá aí desenvolvendo até hoje. Que legal, hein, Hugo? Você falando aí, né, da sua história, que você vê que seu pai era pescador, me veio na mente, né, a história de Jesus Cristo, que Jesus Cristo escolheu os pescadores para ser seus discípulos, e ele falou a seguinte frase, né, que era para eles deixar de ser pescador de peixes e agora ser pescador de homens. Exato, daí eu falei assim, agora vai dar certo. Daí o Hugo, antes da gente começar aqui o podcast, gente, ele pediu para fazer uma oração. A gente é evangélico, a gente acredita em Deus, a gente sempre faz as nossas orações diárias, mas ele veio de uma forma diferente nesse podcast, que a gente já está no 9º, né, podcast. E ele veio para pedir uma oração, eu achei super legal. A gente pediu para ele ler uma palavra também, né? Abrir a Bíblia, que a Bíblia está aqui do lado, tá até aberta na palavra. E a gente pediu para ele ler essa palavra, né? E falar da exortação do que ele entendeu. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão de você ter tido essa iniciativa de fazer a oração e da palavra que você acabou de ler para a gente aqui antes da gente iniciar aqui nos bastidores do podcast. Boa, vamos lá. Sobre a palavra. Eu tenho
como princípio sempre você colocar tudo na mão de Deus. Independente do que você for fazer, independente qual seja a sua religião. Coloca nas mãos de Deus, porque isso é um princípio bíblico. Coloca lá que ele vai resolver. Tudo que tá o seu pensamento, tá em Provérbios daí. Tudo que tá dito no seu pensamento, tudo que é pensado, pode ser considerado como algo que pode acontecer. E tudo que você pede, se você pedir para Deus e tiver fé de que realmente isso vai acontecer, vai acontecer. Isso daí também tá em outro versículo que agora eu não vou lembrar. Mas vamos lá. O princípio de você fazer uma oração antes de começar é você realmente pensar com os olhos do Espírito Santo. É você imaginar que tudo que você tá falando pode ser um filtro para uma pessoa que tá precisando escutar isso daí. Uma pessoa que às vezes não tem essa informação e que às vezes um clique que você dá, ela, nossa, eu não sabia que dava para fazer isso. Não sabia que dava para chegar em tal lugar, não sabia que isso. E a oração, ela te coloca nesse flow. Ela vai te colocando no flow e vai te fazendo pensar como você gostaria de escutar, baseado nas coisas que você sabe, de acordo com o Espírito Santo. Então, você colocar Deus em primeiro lugar também. É colocar o seu coração em primeiro lugar, colocar Deus que tá no seu coração, que tá ali o Espírito Santo dentro de você em primeiro lugar. E falar o que vem na sua alma. Então, o princípio da oração, quando eu pensei isso, foi isso. Agora, sobre a palavra, a gente lê ali Eclesiastes 3, que é tudo tem o seu tempo debaixo da terra, tudo tem o seu tempo debaixo do céu, né? Então, quando a gente pensa em tudo tem o seu tempo, eu lembro de uma história que aconteceu lá na Casa Digital 3, que o Enzo estava lá, o Enzo Beckham, que era o filmmaker do Pablo, e aí eu conversei com ele e, como hoje eu atuo como filmmaker, eu tinha bastante dúvida em relação a isso. Falei, Enzo, como que eu faço para ter uma filmagem mais interessante? Como que eu faço para cativar a audiência a assistir os meus conteúdos? Por que as minhas filmagens não estão sendo como eu gostaria que fosse? Aí ele falou assim pra mim, você só precisa de tempo de câmera. Aí eu fiquei pensando assim, falei, tempo de câmera? O que é isso daí? E aí quando veio realmente na minha mente, eu associei ao tempo certo das coisas. Que às vezes a gente não sabe esperar, por ter aquelas atitudes imediatistas de eu quero isso pra ontem. E quando você realmente espera e fala, eu preciso de tempo de câmera, eu preciso de tempo de experiência. Aí você entende que não é você que tá atrasado, mas é o tempo que ainda tem que correr pra você chegar no lugar que você tem que chegar. Foi isso que eu entendi quando eu li essa palavra. Legal, e muitas das vezes a gente acha que é tudo no nosso tempo, né? Sim. Mas não é. E o que é interessante também relatar aqui é que você falou de uma palavra que veio para você, né? Transbordou o conhecimento pra gente e automaticamente aquilo já serviu para mim, já serviu pro meu marido. Então, tipo assim, já edificou outras vidas, né? Então, não é necessariamente só sobre a gente, né? Muitas das vezes a gente tem receio de falar, de expor isso. E a gente acaba, né, não transbordando. Sim. E aquilo edifica outras vidas, não só edifica a sua. Então, eu achei super legal isso e a gente já aprendeu muito também agora nesse episódio. E eu também gostaria que você falasse aqui um pouco como foi essa decisão de você estar aqui em São Paulo, Alphaville. Rapaz, você falou pra mim... História. só contar a sua história aqui pra gente. Você falou pra mim que você era da Bahia, isso, né? Sim, eu vim da Bahia. E aí, quanto tempo você tá aqui em São Paulo, Alphaville? E como foi essa decisão pra você estar aqui? Agora senta que lá vem a história. eu vim da Bahia com 14 anos. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 12. E aí, pra mim, foi um momento que foi muito... Foi um ponto de inflexão. Porque você tá acostumado sempre com ter o seu pai e a sua mãe perto. E quando seus pais se separam, você fica entrelaçado ali entre os dois. Só que você tem que escolher entre um ou outro. Será que eu fico com a minha mãe? Será que eu fico com o meu pai? E nessa época eu tinha escolhido ficar com a minha mãe. E o meu pai, ele tinha muitos problemas com bebida, etc. E nessa época, a minha mãe também tinha problemas com meu pai. Então a gente teve que se mudar para evitar que tudo isso acontecesse, para evitar mais problemas, etc. E a gente se mudou para uma cidade chamada Barreiras. E aí lá, a gente se mudou praticamente com a roupa do corpo. Então, lá em Barreiras, a gente ficou em casa de favor. Ficamos em casa de amigos da minha mãe. Ficamos em casa de pessoas que a gente não conhecia às vezes. E a minha mãe sempre foi muito lutadora. Ela falou assim, já que a gente tá aqui, então vamos fazer por onde? Ela saiu de uma lanchonete, a gente tinha uma casa própria lá, com 100 metros quadrados, uma casa com um restaurante e uma peixaria que meu pai tinha.
Largamos tudo, vendemos por preço de banana lá, vendemos tudo isso aí por 60 mil, só pra ir embora, só pra perder, e dividir 30-30. E aí a minha mãe foi embora com esses 30, e lá ela conseguiu comprar um carro, um Palio, e a gente vivia pra cima e pra baixo com esse Palio aí. E aí ela conseguiu arrumar alguns empregos também como faxineira. Aí você já percebe a distorção de realidade, porque antes eu tinha prática, era uma pessoa que tinha algumas coisas a mais, e aí você muda para outra realidade que você não tem muito, se você não tem muitas coisas, que às vezes você é privado de pedir alguma coisa, e nessa época eu precisava pedir, né, porque eu ainda era uma criança. E quando a gente chegou nesse tempo, a minha mãe ela alugou uma casa própria lá, uma casa. E eu lembro que a gente ainda passava por muito perrengue ainda. A minha mãe fazia despesa no mercado fiado, sem o pessoal conhecer. Ela chegava lá e falava, ó, eu não tenho dinheiro e tal. Tem como eu pegar uma despesa aqui pra gente comer, pelo menos? Eu lembro que tinha dias que a gente comia miojo, tinha dias que a gente bebia Nescau, tinha dias que a gente comia o que tinha, arroz. E era isso que a gente se virava. E às vezes eu ia pra casa da onde a minha mãe trabalhava só pra comer também, né? Porque lá a patroa dela era muito gente boa. Então eu ia lá, comia e voltava pra casa com a barriga cheia e ficava tranquilo pro outro dia estudar e voltar de novo pra lá. E a gente viveu muito tempo nesse ramo, nisso daí. E eu admiro muito a minha mãe por isso, porque ela lutou muito. Depois disso a gente percebeu que dava pra melhorar um pouco mais, aí a minha mãe começou a vender pastel. Aí quando a minha mãe trabalhava de dia, minha mãe vendia pastel de noite. E eu já ajudava ela também, porque eu já tinha esse conhecimento de antes, de ficar vendendo, lanchonete, etc, entregar. E nessa venda de pastel, eu ficava também vendendo e vendia na rua. Ela fazia meio com, como é o nome? O isopor, sabe? Aí eu pegava esse isopor e saía na rua, olha o pastel. Era pastel também, aí no outro dia era gelinho, eu vendia gelinho na rua. Tinha dias que eu vendia coxinha na escola. Aí acabou que eu ficava fazendo sempre esse negócio pra ajudar minha mãe. E aí eu já fui aprendendo a vender também. Porque vendia gelinho na rua, vendia coxinha, já perdi a vergonha de tudo, ficava gritando no meio da rua. Aí vamos lá. Depois disso a gente se mudou, a gente foi pra cidade de Jiquiriçá. Jiquiriçá já é uma cidade no interior da Bahia. É onde tem ali plantações de cacau, plantações disso tudo, fazenda, etc. E o meu avô trabalhava numa fazenda. E quando a gente se mudou pra lá, a gente já tinha uma vida mais facilitada, porque já tinha a família da minha mãe, já tinha todo mundo nessa cidade. Só que pra mim ainda não tava bom, porque eu sempre tive o sonho de vir pra São Paulo. Porque São Paulo, de acordo com os nossos olhos lá naquela época, era o lugar das oportunidades. Era o lugar onde você vai encontrar a oportunidade certa, é o lugar onde você vai encontrar as pessoas certas, e aí eu sempre tive essa vontade. Eu ficava assistindo um vídeo no YouTube do pessoal daqui, eu falava, quando que eu vou pra lá? Quando que eu vou pra lá? E aí deu em 2016, se não me engano, quando eu tinha uns 14 anos ali, eu vim pra São Paulo, morar com meu pai. Só que aí você já sabe que meu pai já tinha uns problemas anteriores de bebida, que ele tinha esse problema com vício. Só que quando você tem um problema com vício e você trabalha com vício, porque ele era dono de bar, ele se tornou, e aí fica mais difícil ainda de você largar. E quando você não quer, aí é mais complicado ainda. E acabou que meu pai continuou com esse problema de bebida aqui. Então, quando eu cheguei para São Paulo, eu já percebi que não ia dar para eu ficar vivendo com ele por muito tempo. Porque ele já tinha esses problemas e eu tinha que me desenvolver muito. Como eu já tinha os conhecimentos de venda de antes, eu comecei a vender bala na escola. Comecei a vender balinha, etc, etc. No 8º ano ali, em torno do 8º até o 1º ano, vendia bala, vendia tudo que dava na telha. Até que eu conheci a 25 de março, que eram os amigos meus que iam pra lá. Lá na 25 de março, a gente já eu comecei a ir pra aquele lugar. Eu já percebi, pô, aqui tem umas camisetas legais, dá pra vender na escola. Aqui tem uns negócios legais, tem uns tênis, dá pra vender na escola. Foi aí que eu comecei a fazer isso. Tirava foto na 25 de março, levava pra escola e falava, olha só isso daqui, olha só esse tênis aqui, dá pra você comprar, tal, tem seu número, etc, etc. E chegava lá e vendia. Vendi relógio também na escola, vendi tudo. Chegou uma época que eu consegui arrumar um emprego como jovem aprendiz, lá na cidade de Mauá, nas lojas de Scala, não sei nem se pode falar isso daí, mas foi um emprego que me serviu pra abrir a mente. Porque eu já vendia roupa, só que eu tava numa loja de roupa que eu entendia que o faturamento era bem mais alto, que a escala era maior de entrega. Então eu pensei, o que eu posso fazer para conseguir pelo menos 1% de uma loja grande dessa para vender? Foi aí que eu realmente pensei, vou começar a trabalhar com roupa, vou começar a trabalhar com vendas de roupas e etc. Conheci o Mercado Livre também nessa época.
E foi aí que eu não tinha idade pra vender no Mercado Livre. Então comecei com o CPF da minha mãe, lá da Bahia. E aí comecei com o CPF dela, vendendo produto no Mercado Livre. E aí eu consegui faturar ali uns 10 mil por mês, depois de muito tempo. Comecei a faturar. E aí foi que eu comecei a vender depois no meu CPF, quando eu tinha 18 anos. E um mês antes de fazer 18 anos, eu tinha saído de casa do meu pai. Porque eu já tava conseguindo ter um faturamento legal, então conseguia me desenvolver. Saí da casa do meu pai e fui morar sozinho. E aí, juntamente com isso, eu já mudei o CPF da minha mãe, porque eu não queria, né, ter nenhuma complicação fiscal no nome dela. Então, mudei tudo pro meu e abri CNPJ, tudo certinho. Comecei a vender roupa. Só que nessa época já era outro tipo de roupa, já era outro tipo de estilo. Comecei a vender roupa no Mercado Livre, ali em torno de 2019. E deu certo por um longo tempo. Consegui me manter por um longo tempo vendendo roupa e trabalhando também por fora, porque às vezes eu fazia trampo de vídeo também em lojas de roupas e tudo isso ia se desenvolvendo. E aí, abri essa loja no Mercado Livre aqui dentro de São Paulo. Só que aí, pra mim, ainda não tava bom. Tava faturando bem, só que pra mim ainda faltava alguma coisa. Ela falava, será que eu tô... O que será que tá acontecendo? Eu estudava muito marketing digital. E eu estudava Marcos Paulo, Pablo Marçal, Tássio Renan sobre imóveis de leilões. Estudava tudo relacionado a isso. Porque eu via que a minha margem estava muito baixa em consideração a produtos que você consegue vender por um preço muito alto e a porcentagem é maior. Eu falei, o que eu posso mexer para realmente chegar onde eu quero chegar? Foi aí que eu comecei a pensar, será que vale a pena largar tudo que eu tenho hoje para começar a aprender com esses caras lá em Alphaville? E aí veio essa dúvida. Aí eu orei muito para Deus e apareceu uma oportunidade de entrar aqui. Um gestor postou o seguinte, estamos precisando de vaga aqui em X lugar. E aí eu falei, eu vou me candidatar. Só que aí tem um detalhe, eu tava em Mauá e aqui é Alphaville, ou seja, 2 horas de distância para você chegar aqui. E aí eu pensei, será que vai valer a pena? Eu vou abrir mão de tudo. Vou abrir mão da empresa, vou abrir mão da minha moradia, provavelmente, porque futuramente eu vou precisar me mudar para lá. E aí eu também fazia um curso de administração. Faltava 2 meses para finalizar esse curso. E aí eu pensei, será que realmente vai valer a pena? Vou jogar tudo para cima. Peguei isso daí, peguei essa vaga, que era para ganhar 5% do que eu faturava. E falei, vou pra lá. Não tô nem aí. Não é sobre dinheiro. Aí você chega aqui e você vê que é outra vibe. Mas aí, nessa época eu pensei muito. Entrei nessa vaga aí. E aí comecei a andar nesse ambiente. E aí eu comecei a ver o tipo de pessoa que eu tava me relacionando antes. E o tipo de pessoa que eu tava me relacionando agora. Tá, mas por que essa diferença de pessoas? Porque às vezes a ambiência que você tá, ela vai definir onde você vai chegar. Às vezes você pensa, tô fumando, tô bebendo, tô num ambiente que é propício para isso. Agora, se você muda de ambiente, se você conhece pessoas novas, lugares novos, que não tem essa cultura, como já aconteceu, só para explicar o contexto, a gente tava numa casa de papel e tinha um rapaz que ele fumava. E eu falei, rapaz, aqui você... Numa casa digital. Casa de papel. Olha, casa de papel é osso, amigo. Aí nós estávamos numa casa digital e tinha um amigo nosso que fumava antes de entrar lá. E aí ele pegou o cigarro assim e eu falei, você tá num contexto que isso daí é considerado como algo impróprio. Não porque a gente proíbe isso daí, mas porque é um contexto que você tá inserido que se você quiser realmente largar isso daí, você joga isso fora agora que a gente vai começar a viver outra coisa nova. Ele pegou a caixa de cigarro, aquela caixinha lá, e jogou fora. Aí falou, parei. Aí eu falei, é isso aí. Aí deu 2 semanas sem fumar, praticamente. E ele continua até agora. Voltando pro contexto. Ambiência. Quando você tá num ambiente que te propõe a você ter mais facilidade de lidar com algo, você com certeza tem essa manha. Aí só vai depender de você. E aí... Não sei se eu vou conseguir falar, mas... A pessoa tem que querer também. Sim. Né? Eu não vou conseguir. Pessoal, tá osso. Mas assim, muita gente vem pra cá, tá numa ambiência nova, mas não quer estar pronto para reconstruir. Não se permite. Aí vem, fica um tempo e volta, né? Então, eu vejo assim, Hugo, o que tá acontecendo nas nossas vidas, quando você chegou aqui embaixo do prédio hoje, você falou assim, cara, não chegou. Né? Porque, tipo assim, eu também, um ano atrás, nunca imaginava, mano,
tá aqui em São Paulo, conectado com esses caras, ter essa intimidade que a gente tá tendo hoje. Se a gente parar pra pensar ali, um ano atrás, mano, eu ficava vendo o Cinto, o Tássios, né? Eu falei, mano, que legal. Um dia eu me via junto com esses caras como merecedor, Sim. mas não, só aquele pensamento bobo, sabe? Aham. E hoje a gente tá ali direto com os caras, em algumas funções com muita responsabilidade. Sim. Só que a gente pagou o preço, Muito. entendeu? Não somente de financeiro, mas a Chay falou um negócio no último episódio que ela gravou aqui, no episódio dela, que ela falou que você tem que estar pronto para desconstruir, para reconstruir. Exato. Porque a gente vem pra cá e não tem essa habilidade. Então esse cara aí, ele teve a decisão de falar, eu vou parar de fumar. Né? Ele entendeu a visão. Só que tem muita gente que ela fica resistente. E uma pessoa resistente, cara, nem Deus faz milagre. Porque Deus dá livre-arbítrio. Ou você anda comigo e pega o código aqui, né? Ou você vai lá, seja livre. Né? Então é muito importante a gente deixar aqui, você pode estar na melhor ambiência, mas se você não abrir a sua mente e tomar a decisão que você quer mudar, você não vai conseguir. E assim a gente perde a oportunidade todos os dias. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com as oportunidades que a gente está perdendo pelo nosso egoísmo. Sim. Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu tenho essa crença assim. É a síndrome de Gabriela daí, né? E aí? Então, assim, eu só quis fazer essa observação. E aí você pode continuar nesse mesmo situação do seu amigo. Aí você já conta pra gente também um pouquinho dos bastidores da La Casa Digital, que é o maior reality show de marketing digital do mundo, tá? Mas cuidado que você vai falar da La Casa, hein? Senão não é demitido. Não, aí tá ruim o negócio, tá osso. Só dando uma acrescentada aqui, né, que você tinha falado dessa história. A gente viu que desde quando você estava ali com a sua mãe, você já tinha o espírito de empreendedor. Você já empreendia, já vendia, já teve habilidade de vendas. E isso serviu para quando você chegou aqui em São Paulo, para você ter a sua loja de roupa aí, sua empresa de roupa. Então, querendo ou não, aquilo ali transpareceu num resultado que você teve aí por um tempo. Era um passo que você tinha que ter passado, né? A gente vê dessa forma. E você está no lugar certo, que é o Clube dos Empreendedores, NR Club, que é para esse tipo de perfil de pessoas que tem, né, vontade de empreender e tá aí no mercado. Sim. E você sempre vendo com essa visão de empreendedor, mesmo estando aqui, né, você estando na plataforma. Na verdade, isso era uma das culturas da plataforma ali. E a sua decisão de vir para cá também é de coragem, não é fácil, né? Você passou por todos esses processos aí. E daí eu quero que você acrescenta, né, contando o que o Edson acabou de falar, mas falando aí que hoje você agora é o filmmaker, né, do Tássios, que o Tássios é o CEO, né, da plataforma internacional, e ele trabalha com leilões também. E como é que foi esse passo aí de você estar como filmmaker? Né? Tipo, você era vendedor de roupa, vendia. Daí você chegou aqui na plataforma, tomou essa decisão de largar tudo para trás, que isso não é uma decisão fácil, é uma decisão de coragem, né? A gente sabe que é muita coragem, porque a gente vendo o que a gente às vezes não vê o que vai acontecer no futuro e a gente toma a decisão, né? Isso é confiar em Deus em primeiro lugar. Mas você está como filmmaker e eu vejo assim que você se identificou com isso. Você parece que fala assim, não era isso, né, que era para mim fazer. Daí conta aí um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Quando eu tava vendendo roupa, eu descobri que eu tinha essa habilidade de vender, né? E aí eu cheguei aqui dentro da plataforma, pelo suporte, entrei pelo suporte lá da Jéssica Cruz. E aí eu comecei a desenvolver muito essa habilidade da comunicação. Porque mesmo os vendedores anteriormente, quando você chega aqui, a comunicação é outra. E aí eu comecei a desenvolver isso daí. Desenvolvendo essa comunicação, desenvolvendo. Eu acabei conhecendo o pessoal da equipe do Tássio. E aí eles estavam precisando de vendedores. E aí eu falei assim, boa ideia. Vou entrar nesse negócio aí pra saber como é que é a venda, pra entender como que funciona. Aí eu cheguei lá e o pessoal é muito bom. O Guilherme Melo, que ele veio aqui anteriormente, inclusive,
Ele vende até urubu voando, capim pegando fogo, vende risco no chão. O cara é bom demais. Aquele jeito mineirinho, Aquele jeito mineiro dele, ele liga pro cara e fala assim: opa, bom demais, hein? Você mexe com o quê, amigo? Ele fala desse jeito. E ele vende, é uma ligação à venda. Aí eu falei, vou aprender com esse cara, mas esse cara é sensacional. E aí eu comecei a desenvolver essa habilidade da venda. E aí comecei a vender também. E lembro que no lançamento que a gente fez, na recuperação de carrinho, a gente recuperou em torno ali de 300 a 400 mil. E foi uma coisa muito louca que eu desbloqueei. Eu não imaginava que dava pra fazer tudo isso em tão curto espaço de tempo. E tudo isso na equipe do Tacenan. E aí eu comecei a pensar, esse negócio de venda é interessante. Só que eu também tinha outra habilidade, que era a habilidade de filmar, porque anteriormente eu também trabalhei com isso. E aí eu falei, ô Guilherme, também faço uns vídeos aqui, ó, dá uma olhada nesses vídeos aqui. Aí ele deu uma olhada nos vídeos e falou, esse negócio tá bom? Aí eu falei, tá bom demais, né? Aí deu que ele gostou e o Tasso tava precisando de filmmaker. Aí eu falei, e o Tasso lá? Como é que tá de filmmaker, etc, etc. E aí deu bom. E aí ele falou, o Tasso tá precisando, vai lá filmar o workshop dele. Aí eu falei, nossa, a oportunidade que eu queria. Nisso que eu peguei, já fui com o sangue no olho. Falei, vou filmar tudo, vou dar o melhor que eu posso, o melhor que eu consigo. E deu no que deu. E hoje em dia a gente tá aí, né? Acompanhando todos eles, acompanhando às vezes as reuniões que eles fazem, acompanhando todos os rolês também que a gente faz. E é algo muito interessante. Aí você que ainda não sabe o que você quer fazer, tenta não, quem tenta não consegue. Vai nessa parada de filmmaker aí que vai dar certo. Dá uma estudada aí no YouTube, como é ser um filmmaker. Ou então vai lá no meu Instagram lá, que também lá tem, viu? Já deixa seu Instagram aí pro pessoal. Meu Instagram é Hugo Hari, Hugo.HRE, Hugo Hari. Então entra lá que tem umas diquinhas lá pra você. Umas diquinhas não, umas diconas pra você ser filmmaker realmente, ali, começar do zero. Hoje a gente tá caminhando para outros patamares aí, que é a gravação de curso e coprodução de produtos. Então, esse ramo do filmmaker, você não tá lá só pra filmar, amigo. Você tem que estar lá pelas conexões que você vai fazer, pelas pessoas que você vai conhecer, como por exemplo agora já foi uma conexão totalmente diferente, e pelas vidas que você vai salvar também, porque não é sobre você ser, é sobre você ajudar pessoas a também se tornarem isso e conseguirem se desenvolver. Então aprenda realmente a entender isso daí e vamos pra cima. Mas a profissão de filmmaker é uma profissão muito interessante, porque você tá em lugares que você não imaginava antes. Quando que eu imaginei que eu ia sair do Mercado Livre, que eu ia sair de um estoque ali de 20 metros quadrados pra estar andando de helicóptero, pra estar viajando de avião, pra estar andando com os caras junto. Então, é algo que você desenvolve muito. E aí, tem até uma analogia que eu faço, que é o curso de administração que eu tinha. Eu fazia o curso por uma instituição ali governamental, que eu tinha ganhado bolsa. E aí, eu estudei ali em torno de 1 ano e meio nesse curso de administração. Só que esse 1 ano e meio não vale 1 mês que eu tava aqui. Você vai aprender muito. Não tô falando pra você largar o seu curso, mas tô falando que às vezes você estando no ambiente com pessoas que fazem na prática é uma coisa totalmente diferente. Tudo que eu aprendi na administração, aqui eu aprendi em praticamente 3 meses. Porque você vê acontecendo na prática. Então, você não vai se desenvolver apenas como uma pessoa, como um filmmaker ou a sua profissão em si, mas você vai desenvolver em todas as áreas diferentes. Principalmente Sim. a gente que está na plataforma. Um dia você é marceneiro, um dia você é ajudante de evento, outro dia você é gestor de processos, outro dia você é isso, outro dia você é aquilo. Então é uma profissão que é um lugar que você vai se desenvolver 24 horas. É um multi-skill, né? Várias habilidades, Exato. Né? É uma das coisas que tá no programa de multiplicação do talento da plataforma. Sim. É você ser multi-skill. E, cara, assim, você contando, eu lembrando aqui, o acesso que o filmmaker tem é surreal. Porque eu lembro que o dia lá que você precisou cobrir o Enzo, e aí você foi e virou filmmaker do Pablo, né? Também. Você faz esse serviço às vezes, né? O Tassi empresta ali, você percebeu o Pablo, e aí vai... O rolê entre eles é muito massa, eles dão essas oportunidades, Sim. né? E, cara, é muito legal isso. E graças a essa nova profissão, essa nova habilidade, que te levou na La Casa Digital também, né? Também. La Casa Digital foi um lugar sensacional. La Casa Digital 3 aconteceu... Como que foi que rolou essa oportunidade de você estar lá? Essa oportunidade aí foi o seguinte, eu já tava querendo ir pra lá. Eu só sei que o Hugo sumiu. Eu estava ali no semana ali. De repente, cadê o Hugo? Cadê o Hugo? Casa tá Digital. Na casa, amigo. Então, esse rolê aí foi o seguinte.
eu já tava querendo entrar, só que eu tava procurando uma brecha, porque eu também sou uma pessoa que eu gosto de encontrar novos lugares, assim. Eu falei, como que eu entro pra lá? Aí eu conversei com o Medina. Aí eu falei, Medina, você vai pro... Medina é o filmmaker do Pablo atualmente. Medina, você vai pra lá casa? Falou, vou. Só que ele não ficou lá numa casa, porque ele tava em outros rolês também. E aí ele tava no Rio Grande do Sul, etc. E ele não conseguiu me dar esse acesso pra entrar na casa. E aí eu fui conversando com X, Y, Z. Aí o Petrive, uma hora, me falou, meu, você tá querendo ir pra lá? Eu falei, tô. Vamos lá que você vai trabalhar comigo lá nas gravações. Eu falei, nossa, amigo, é a oportunidade dos sonhos isso daí. Entrei lá com o Petrive. E aí eu tava acompanhando o Petrive, auxiliando ele nas gravações e tudo. Também fazendo alguns conteúdos pro Instagram do Petrive Júnior, que é o filmmaker do Marcos Paulo. E aí tudo isso a gente começou a aprender lá dentro. Confesso que foi um lugar que eu realmente me desbloqueei. Eu não imaginava que dava pra ter tanta facilidade como posso te dizer, agilidade nas edições de vídeo. Por quê? A gente filmava lá das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde, tinha que editar tudo em 30 minutos e sair algo maravilhoso. Então, é um ambiente que se você não se desenvolveu, foi por culpa somente sua. Porque se você observar, você já absorve. Então, é muito louco. Foi um ambiente que, mesmo que eu não soubesse editar, eu ia ter que aprender na marra ali, porque tava com todo mundo que sabia e você tava aprendendo na prática. Então, foi tudo isso daí, foi muito louco. E foi uma semana ali que, falar pra você, surreal. A gente dormiu na mata lá também, com os convidados. Então foi muito legal isso daí. E assim, ó, essa poder de conexão que a plataforma oferece é muito massa. Sim. Que nem você falou, tá difícil, pessoal, mas vai dar certo. Vai dar certo. Você tá falando de Marcos Paulo, que é um dos maiores lançadores do mundo. Entre os top 5. Uhum. Vamos falar que é o top 1, senão já vai falar que não é porque você achou demais. Mas em número de faturamento é o top 1. Tem nem jeito. Né? Ele também, como player, tá entre os 5 que mais fatura. Já. O cara, como empresário, é absurdo, né? E você ter acesso a um cara desse através do network do filmmaker, você tem um acesso ao Pablo, que é o número 1 da América Latina, eu acho que do mundo hoje em faturamento do digital. Cara, é surreal. Porque nem tem conselheiro que paga 250 mil na mentoria do Pablo, mas não consegue ter esse acesso, não consegue ter essa intimidade. Porque é nos bastidores que você conhece a resenha dos caras. Nos bastidores você conhece e fala, o cara é tão simples assim. Realmente esse cara é comedor de pamonha, comedor de piqui. Comedor de piqui. Entendeu? Você vê a simplicidade dos caras. E quando eu falo pra galera do NR Clube, as coisas são muito mais simples do que a gente imagina. Sim. Foi que nem você falou, você parou ali, você tem 30 minutos pra pegar aquele material, trabalhar e fazer umas edições animal. E saiu umas edições assim, surreal. Sai. Dessa vez, assim, a gente assistindo ali, caraca, os negócios tá pegando fogo. O que tá acontecendo ali, tá pegando fogo. E o mais legal, eu falava pra Xaxá, falava assim, faz seu vídeo, vai como participante da La Casa Digital. Eu falava pra ela, Xá, o Pablo falou que não vai colocar ninguém aqui do ecossistema. Aí ela falou, não, mas vai. Eu falei, não, eu sinto no meu coração que não é o momento, porque os bastidores, a gente aprende muito mais, entendeu? Então, tipo assim, eu não participei lá, mas eu tava dentro da plataforma. E aí eu participei de uma reunião que tava Marcos Paulo, Diego Neves, o Fábio Bueno, e eles falando da estrutura, mano. E só essa reunião aí, velho, virou a chave, entendeu? E eles falando do público e a estrutura, o cronograma da parada. Não, um dia antes de acontecer. Eu falei, mano do céu, só essa reunião aqui já valeu a pena, entendeu? E aí, o massa é que eles incluem a gente na parada. Sim. Entendeu? É muito massa isso. Então, pessoal, você tem que aproveitar e estar pronto para acessar as oportunidades. Mas vamos lá. Então, de pescador, vendedor, empreendedor, filmmaker, qual que é a próxima fase do Hugo agora? A próxima fase agora do Hugo, vocês vão ver daqui a pouco. Não vai soltar tanto assim, mas... Isso não é nem a sombra do que há de vir. Não é nem a sombra do que há de vir, mas a gente vai passar também por alguns mercados ali, lançamento, por exemplo, vai ser um deles. Top. Com que intuito?
O intuito é falar pra você que você pode sair de qualquer lugar e chegar onde você quiser. Você só tem que ter a vontade de fazer isso. É você pegar um desafio e ir lá e fazer realmente. E quando a gente entra nessa questão, a minha mãe sempre me falava, desde criança, se você quiser ser um astronauta, você vai ser um astronauta, amigo. Não tem jeito. Top. Se você coloca na sua cabeça que você quer algo e você corre atrás pra isso, não tem outro jeito. Vai dar certo. Vai dar certo. É só você ter realmente ali o pensamento e a ação de fazer acontecer. Que é o que você fez até o presente momento, você está Que fazendo. é o que a gente vai fazer, inclusive, a partir de hoje, de amanhã e de sempre. Eu sempre falo para todas as pessoas que estão ao meu lado lá, o pessoal que mora comigo, eles falam bom dia, eu falo melhor dia, não é só bom, porque a gente tá no melhor para fazer aquilo que tem que ser feito. É o melhor dia, todos os dias é o melhor dia. Estamos no melhor dia. Então é sempre isso. Top. E afinal das contas, a gente só tem o hoje, né? Só tem o hoje. Até quando o Edson, né, me desafiou a abrir, né, essa entrevista, foi isso que me veio na cabeça. Eu só tenho hoje, por que eu não vou fazer? Exato. Vamos embora, vamos pra cima, né? Vamos pra Mas cima. conta aí pra gente como é que foi, quanto tempo, na verdade, que foi essa sua decisão de estar aqui em Alphaville, qual foi o tempo, contando até hoje. 3 semanas. Eu tive 3 semanas de decisão pra fazer isso. Largar tudo e vir pra cá. Eu vim pra cá no dia 4 de janeiro. Agora a gente tá no dia... Esse ano agora. Desse ano Desse ainda? ano. Eita, A gente tá no dia 28 de maio, então em torno ali de 6 meses, né? 6 meses. 6 Vai meses que eu tô Cinco aqui. meses. 5 meses. 5 meses, então, que tudo isso aconteceu. E tá sendo algo extraordinário. É só o início de algo muito grande que tá por vir. E a gente tem que aprender a ter paciência. Ter paciência e ir pra cima. E quando a gente, agora voltando àquela questão que a gente tava falando de como é estar dentro de lá, você tem que ter bom senso. Tem coisas lá que você não pode nem sonhar e falar. Tem coisas lá que você tem que escutar e fingir que não ouviu. Tem coisas lá que você precisa ter esse feeling. Discernimento, né? Exatamente. Porque você ter acesso assim significa que você tem que ter a mesma responsabilidade que qualquer um teria. Então, o fato de você saber escutar, saber falar nas horas certas, saber falar quando é chamado, saber ir quando é chamado, também tem isso. Então, tudo que eu vivi me levou para esse lugar que eu tô hoje. Foi praticamente uma faculdade para estar aqui. É você ter bom senso para tudo, exatamente tudo. É mais sobre bom senso do que sobre qualquer outra coisa. Porque filmar, qualquer um consegue aprender. Qualquer um que tem ali as suas habilidades físicas em dia, consegue aprender, consegue filmar, pegar um celular e tal. Isso daí é simples, mas não é fácil. Mas qualquer um consegue fazer isso. Agora, uma pessoa que tenha bom senso, que saiba entrar, que saiba sair em qualquer lugar, que saiba conversar, raciocinar e ter argumentos válidos ali, consegue chegar também. Então é simples, mas não é fácil. Na verdade, você tem que estar preparado para Exato. isso, né? Que nem você falou, você já vim com essa mentalidade que eu tô ali para aprender, eu tô ali para extrair o melhor, Exato. né? E também dar o meu melhor naquele lugar. E por isso que agora está com 5 meses, você está tendo todo esse 5 resultado aí. E o crescimento muito rápido, né? Crescimento rápido. Mas fala aí pra gente, nesse início, quando você colocou o pé aqui, como foi, assim, pra você? Foi tranquilo ou teve momentos aí no meio da trajetória que você pensou em voltar ou não? Como é que foi isso? Pensar em voltar eu nunca pensei, mas tem momentos que realmente são difíceis. Tem momentos que você vai ter que desenvolver os frutos do Espírito Santo, que é o que a gente estava conversando anteriormente. Tem momentos ali que você vai aprender a ter mais paciência. Tem momentos que você vai aprender a ter mais compreensão, a ter mais calma em todas as ações. E foi isso que realmente me prendeu aqui até hoje. Porque todos os dias é um aprendizado diferente. Então, mesmo que você, às vezes, esteja num dia que a sua cabeça não esteja tão bem assim, você tem que ficar bem. Porque você pensa, tenho que dar o meu melhor aqui, tenho que fazer o que tem que ser feito. Tem que dar certo, E né? tem que dar certo. É isso que o Tasso sempre fala, é o bordão do Tasso, vai dar certo. E a gente acaba ficando perto e acaba pegando a mesma coisa, vai dar certo. Não sei o que, vai dar certo. Isso e aquilo. É a vai dar influência, certo. né? Um ambiente também influenciando. Exato. Que nem a gente falou anteriormente sobre isso, que é muito, né, válido e que te leva a lugares que você nem imagina, né, estar. Então, Exatamente. sobre isso. É sobre isso, vai dar certo e vamos pra cima. E você também já estava com um objetivo, Sim. né? Você já tinha lá, antes de você tomar essa decisão,
você tinha o seu objetivo, na onde você queria chegar, o que Exato. você queria fazer. Então, isso faz com que você continue, Aham. né? Às vezes, né, que é normal, a gente, às vezes, no nosso dia a dia, que a gente é ser humano, às vezes, né, tá naqueles dias não tão legais, mas a gente pensa, mas aonde eu quero chegar? E se eu fazer isso, será que vai valer a pena? Será que é isso que é o melhor? Então, é isso que faz a gente continuar na caminhada e Exato. chegar nos lugares onde a gente gostaria de chegar e quer Exato. chegar e até mais além do que a gente imaginou, né? Exatamente. Aprender a ouvir também é uma das qualidades que a pessoa tem que desenvolver. Que é aprender a ouvir, não esperar a sua vez de falar, mas aprender a escutar, entender o que está sendo dito, a realmente entender o que a pessoa está querendo passar, qual que é a mensagem que ela está querendo dizer. E tudo isso ajuda. E assim, qual que foi o maior código e o maior aprendizado? O maior aprendizado ainda nem é a sombra do que está por vir. Isso Esse é aí. o maior aprendizado que eu sempre pego para mim. Ainda tá só no começo. É só o começo do que tem para vir. E o que... Não sei se vai sair aqui. Vai, vai dar certo. Mas assim, o que você recomendaria pra quem quer vir pra cá hoje? O que eu recomendaria para você que quer vir para cá hoje? A primeira coisa é mentaliza. A gente tava, antes de começar o La Casa Digital, eu tava lá na frente da plataforma e tinha uma pessoa lá. E aí era um pai e uma filha. Um pai e uma filha. O nome dela é Linda. E aí a gente tava sentado lá e o pai chegou e falou assim: Ô, você trabalha aqui? Eu falei, trabalho. Aí ele falou: eu vim lá do Rio Grande do Sul. Eu não lembro bem a cidade, mas era mais ou menos nessa mesma distância. Eu vim lá do Rio Grande do Sul e tal. Eu queria colocar minha filha numa casa digital. Eu pensei, nossa, não é tão simples assim, né? Porque a gente não tá acostumado com essa facilidade toda. Aí eu falei, tá, vocês estão morando aonde? Onde vocês estão ficando? Ele falou, não, a gente tá aqui no posto de gasolina, a gente não tem nem pra onde ir hoje. Aí eu falei, rapaz, o que tá acontecendo? Aí eu falei, ô Diego, tem um casal aqui e tal. Tem um casal não, um pai e uma filha aqui na frente. Aí o Diego falou, beleza. Aí antes disso eles falaram, e como é que faz pra entrar? Eu falei, mentaliza. A primeira coisa que vocês vão fazer é mentalizar. Imagina, já se imagina lá dentro. E aí deu certo, vamos lá. À noite, eles entraram pra participar da palestra que tava tendo no dia, que eu não lembro qual que era o nome da palestra, mas era o Pablo que tava dando a palestra. E aí eu tava lá na sala tava lá na PLX, e o Marcos Paulo e o Diego Neves também tava lá do lado. E aí, num piscar de olhos, tava lá, esse pai e essa filha. E aí eles entraram na sala e o Diego Neves falou, Linda, você acaba de entrar agora numa casa digital. Aí eu olhei assim, eu falei, rapaz, Ele né, falou que do negócio... nada lá na Do nada. frente? Não, lá dentro da PLX. Levaram o pai e a filha lá pra dentro da PLX. Sem sombra de... Sem nada, assim. Tipo, sabe? surpresa, assim. Surpresa. E aí meio que você começa a pensar... E antes disso, eles não sabiam nada. Uhum. E aí você começa a perceber que, tudo é sobre mentalização. Às vezes você não imagina, mas quando você imagina e se vê naquele ambiente, as suas ações e as pessoas que estão ao seu redor vão levar para você para chegar naquele lugar ali. E a decisão também a deles estar decisão, aqui, né? exato, porque porque vieram sem saber se Vieram iria sem entrar, saber de né? nada, não tinha nem lugar para ficar. E aí É. deu certo. Foi Legal. algo que você imagina assim que é algo muito surreal. Uma experiência que você viveu de perto, né? Sim, isso daí eu vi de perto. Vi de perto esse negócio. E achei muito louco. Até pensei assim, falei, como Deus é perfeito, né? Como Deus coloca as pessoas no lugar certo. É algo legal isso daí que aconteceu. Não é show. Então, Esse foi um dos códigos aí que a gente pegou. Isso aí. A minha voz, o pessoal zero. vou dar uma continuada aqui. Eu queria que o Hugo mandasse um recado, na verdade, pro pessoal que está assistindo aqui esse podcast. Do seu coração, o que você gostaria de transmitir a sua mensagem aí pro pessoal? Fala aqui nessa câmera. Acho que é aquela Qual ali, câmera? né? Essa daqui, Essa né? daqui. A única coisa que você precisa é de desenvolvimento. Priorize o seu desenvolvimento. O melhor investimento do mundo, depois que você faz no Espírito Santo ali em Deus, é em você. Então, faça isso daí. Priorize os seus conhecimentos e mostre isso pro mundo. É priorizar os seus conhecimentos e como você vai mostrar isso pro mundo. Porque você vai ser valorizado a partir das pessoas que se ajudam, a partir dos lugares que você está, a partir de tudo que você vai fazer. Então, primeiro, tenha os conhecimentos necessários, aprenda a entrar e a sair de qualquer lugar e a se desenvolver e a conversar com qualquer assunto e a conversar com todo tipo de pessoa.
porque nos lugares em que eu estive, eu conversei desde de uns lugares que a gente não tem os conhecimentos básicos até o lugar que você tem uns conhecimentos avançados ali em questão de administração e em questão de qualquer outro assunto. Então aprenda a entender o ambiente que você tá, aprenda a ler as pessoas e como melhorar e como ajudá-las em melhores momentos. Então é isso, é desenvolvimento. O segredo é desenvolver. Desenvolva todos os dias e sempre tá no melhor dia. Isso aí. Só, né, acrescentando aqui, sobre tudo isso que a gente conversou aqui no nosso podcast, né, com você. E me veio na memória, né, uma coisa, tipo assim, é tudo sobre pessoas. Tudo sobre pessoas. Sobre a palavra de Deus, porque Deus é o criador de todas as coisas, Ele nos criou. Então, a gente só usa o nosso trabalho, a nossa habilidade como ferramenta para chegar, né, para levar a mensagem que queima no nosso coração, o nosso propósito, e para edificar outras pessoas. Então, o nosso trabalho, uma coisa assim que Deus me deu em sonhos, é isso, e até hoje eu fico, né, lembrando sobre isso, que nossas habilidades, nosso trabalho é uma ferramenta para que Deus utiliza para chegar em outras pessoas, para levar a tua palavra. Então, o que significa? Que nada é raso, nada é superficial. Tudo que você for fazer sempre tem algo, uma profundidade, Sim. né? Então, isso vai de acordo com a sua habilidade, com o seu conhecimento, com a sua experiência, para você chegar mais profundo possível naquilo. Então, quanto mais profundo você chega na sua habilidade, no seu trabalho, no que você está disposto a fazer, mais acesso você vai ter, né? Não só financeiro, mas espiritual, em todas as áreas da nossa vida. A gente começa a ter a tal da plenitude, né, que a gente fala. Claro que a perfeição é só no céu, né, com Jesus Cristo, com Deus, mas aqui na Terra a gente consegue aprofundar isso. E é tudo sobre isso. A gente se dispor a fazer algo para levar a sua mensagem, para se conectar, não somente financeiramente, que a gente também precisa, aqui nessa terra, o financeiro, né? Sim. A gente precisa para sobreviver. Só que é tudo além disso, além do financeiro. E eu vejo assim que você coloca isso na sua vida, desde que quando eu te conheci, que faz pouco tempo, né? Que eu te conheci, vi as suas atitudes, conversas e tudo mais. Daí eu falei assim, nossa, o Hugo é que nem a palavra aqui que você leu, né? Antes, falou assim, há tudo um tempo certo para todas as coisas. E eu vejo assim que você está nesse tempo, né? Esse tempo de acessar o que você tem que ser acessado e compartilhar o que você tem dentro do seu coração e seu propósito. Então, é sobre isso. Eu quero agradecer, não sei se o Edson quer falar mais alguma coisa. Quero agradecer por você ter aceito, né, esse convite de estar aqui participando com a gente no NR Club, que é mais um episódio do NR Cast, que há muitos aí ainda que está por vir, né, muitos convidados, e há muitos projetos também que vai ser compartilhado aqui dentro, não somente o podcast, que o Edson ainda não abriu a caixa preta de tudo, ele tá aí, ó, só aos pouquinhos. Esse projeto aí do Edson é um negócio top, hein? Então, se você souber aproveitar o NR Club, se eu fosse você, não perdia essa oportunidade, não. Aproveita isso daí, entra logo, faz o que tem que ser feito aí, cai para dentro. Isso aí. E para finalizar, lógico, eu queria ter mais voz para nós trocar uma ideia aqui, mas não é fazendo propaganda, mas já fazendo. Qual foi a sua experiência do NR Network? Valeu a pena? Foi legal? Como que foi participar lá? O NR Network, para você que ainda não sabe ou para você que ainda tem dúvida sobre como é um lugar onde você vai conhecer pessoas que vão te levar onde realmente a gente está hoje. Se você quer ser um filmmaker e você participa do NR Club, você pode ter certeza que seu tempo, se o meu foi assim, o seu vai ser menor ainda. Porque você vai conhecer as pessoas certas, no ambiente certo, e vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Você não precisa querer ser só filmmaker, mas se você for dono de empresa, administrador, for contador, não perde essa oportunidade. Se fosse você, eu já tava aí agora, já clicava nesse link aí e entrava pra dentro. Não perde não, deixa passar não, porque às vezes você vai se arrepender lá na frente. E aí você vai lembrar do momento que a gente tá conversando aqui agora. Será que eu deveria ter entrado quando eu tive a oportunidade? E aí você não vai ter outra. Porque os momentos certos são para as pessoas que sabem aproveitar. Então, não perde isso daí não. Top. E o churrasquinho tava bom? Rapaz, o negócio tava doce demais. Tava igual uma pamonha, boa demais. Pessoal, infelizmente o tempo passa rápido, né?
Hugo, mas vamos marcar outro episódio. Vai dar certo. Pra você vir aqui pra gente conversar mais. A gente já teve uma ideia aqui de um episódio especial que a gente vai gravar. Fechou. Né? E, cara, gratidão pela sua amizade, pela sua energia, por você participar desse projeto, sempre tá sendo um parceiro de verdade, o irmãozão que eu ganhei aqui. É um cara assim que nem o Tássio fala, né? Existem pessoas que a gente aprende a gostar de graça, facinho. Glória. Isso é um desses caras. Meu irmão, obrigado por tudo. Tamo Tá, junto. gratidão mesmo por esse momento aqui. Galera, desculpa aí. Perdi a voz nesse resfriado aí, mas tá tudo certo. A Chayane que surpreendeu, parabéns, meu bem. Eu acho que eu vou tirar umas férias aqui das gravações e deixar você assumir aqui. Faz um podcast só feminino, imagina aí. Vamos Ideia boa. Olha, o Hugo já tá contando aqui as coisas que vai acontecer. Podcast feminino aí, ó. Vai vir um negócio legal As aí pras empreendedoras. mulheres. Na verdade, é que nem o Hugo falou, né? Sobre a questão da experiência que você falou, né? Sim. Como que eu chego aonde eu quero estar? Aham. Tendo experiências, estando ali proposto a fazer o que tem que ser feito. E, ó, pessoal, isso. ela tem um projeto que ela vai lançar aqui no canal, Hugo, um pouquinho diferente, mas é um negócio para mulheres também. Dá pra fazer algo voltado pra família. Aí ela queria fazer, né? Boa. Aí ela, mas e aí, eu não vou gravar hoje não. Eu falei, ué, você não quer fazer o seu programa lá? Então, agora é a hora de você testar. Ela tá usando aqui como MVP. Com uma experiência. MVP, Experiência, aprendizado, mas foi muito bom. Só que aqui nós participar. aprendemos o IVP, né? Que é Índice de Viração Própria. Aí, Isso ó. aqui, ó. Tá no caminho. Mas isso aí, gente, virou brigadão, total. Hugo. Tamo junto, meu irmão. Tamo Valeu. junto. É só o começo. Só o Já sei, começo. pessoal. Só E isso. Desafio. quem quer seguir o Hugo, qual que é o arroba? Meu arroba é hugo.hare, Hugo Hari. Isso aí. Fechou. E qualquer novidade que eu tiver, eu vou deixar descrito aqui, links, abaixo do episódio aqui do Hugo. Fechou? E um recadinho para quem tá assistindo, eu quero que vocês comentem aqui qual foi o insight que vocês tiveram nesse podcast, o que veio na mente de vocês. Curtam, compartilha também com seus amigos aí para edificar mais vidas e para levar a mensagem para mais pessoas também. E também segue aqui no canal, claro, né? Que vai ter muita novidade aqui dentro. Já ativa o sininho aí, dá o seu like, tamo junto. E se você assistiu até o final, né? Dentro de uma semana que esse podcast for lançado, você mandar um foguinho lá no meu direct falando que assistiu até o final, eu vou te dar uma semana de mentoria aí. Sobre filmar. Opa, nossa, Pode isso daí ir, é sim. bom, hein? Pode vir com a gente aí que vai dar certo. Eu posso ganhar essa mentoria. Vai também. Vai dar Fechou. certinho. Isso Você já aí. tá Meu na irmão, turma. obrigado. Tamo Tamo junto, junto. irmão. Aí, ó, viu só isso, NR Clube, mano, que é transbordo. É isso aí, vamos pra cima. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Até mais. Até mais.